debaixo das misericórdias e da graça de Deus, nós estamos em pé. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado para que nós possamos perseverar até o fim, porque a promessa de Deus é para aqueles que perseveram até o fim. O nosso Deus é o Deus do socorro, é o Deus que vai nos socorrer. A grande diferença entre nós passarmos por uma tribulação e aqueles que não conhecem a Deus passar por uma tribulação, a diferença é que nós temos um alimento, nós temos um Deus que nos sustenta. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Esse tempo vai cooperar para nós estarmos mais firmes com Deus, para nós estarmos com a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum e de leitura da palavra de Deus em dia. Creia, o Senhor vai nos sustentar, porque a nossa fé está firmada em Jesus. Amém, irmãos? Eu quero ler com os irmãos um versículo que está no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, algo tremendo. Abacuque, irmãos, esse período da história bíblica foi um período de grandes crises. A nação de Israel, a Babilônia, a nação de Israel estava sendo levada cativa para a Babilônia. Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém e o povo de Deus ia ser levado cativo para a Babilônia. E o livro de Abacuque, ele começa com uma tristeza, ele começa com uma lamentação. Abacuque cheio de incertezas, mas o livro de Abacuque, ele termina com um hino de vitória, porque Abacuque colocou a sua confiança em Deus. Então, nesse momento, a nossa confiança não está no nosso trabalho, não está na economia, a nossa confiança está em Jesus Cristo, está no Senhor. Amém? Olha o que diz o texto bíblico. Abacuque 3,17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, olha que interessante o versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria, ela está em Deus. A nossa alegria está no Senhor. Abacuque, ele reconheceu que estava num momento crítico. Irmãos, todos nós reconhecemos que é um momento difícil, que é um momento em que nós devemos falar pouco, há um momento que nós não devemos procurar culpados. Esse não é o momento para isso. Esse é um momento para nós estarmos vigilantes. Este é o momento para nós guardarmos a nossa língua, para nós não pecarmos contra o Senhor, contra as autoridades instituídas por Deus no nosso país, tanto eclesiástica quanto política. Esse é um momento de arrependimento, é um momento de oração, de rendição. Amém, queridos? Esse é o momento para nós crescermos na graça do Senhor. Irmãos, o que eu acho mais interessante no livro de Abacuque, é um livro, por sinal, muito bom para você refletir, para você ler nesses dias, um livro pequeno, que você consegue ler ele em meia hora no máximo, você consegue ler. E a situação era muito difícil, a situação era terrível. Nabucodonosor, antes de levar o povo cativo para a Babilônia, ele cercou Jerusalém. E o povo também, olha que engraçado, o povo também não podia sair de casa. O povo estava confinado em casa, porque era essa a estratégia de Nabucodonosor. Deixar o povo em casa até que eles não tivessem uma alternativa de lutar contra a Babilônia. E assim enfraquecesse o povo e fosse mais fácil a rendição. E é isso muitas das vezes o que Satanás
quer fazer. Satanás, ele trabalha na mente. O campo de batalha do diabo é na mente. A palavra fala que ele é o acusador. E ele trabalha acusando, dizendo que não tem saída, dizendo que não tem jeito. E ele faz um clima na tua mente que você faz com que a situação fica multiplicadamente pior do que realmente é. A situação aqui no livro de Abacuque, a situação externa não tinha mudado. A situação era a mesma. Era uma situação em que Deus permitiu que o seu povo fosse levado para a Babilônia. A situação era ruim, mas o que mudou foi o interior do profeta. O que mudou foi a mentalidade do profeta. O que precisa mudar é a nossa mentalidade, é o nosso espírito. Aqueles 10 espias, irmãos, os 12 espias, os 10, eles estavam infectados. E eles estavam infectados, não era por coronavírus, eles estavam infectados pelo vírus do desânimo. O vírus que eles estavam entregue era o vírus do medo. Esse vírus, irmãos, é infinitamente muito pior do que o coronavírus. O coronavírus, se você pegar, você se trata, você se cuida. Obviamente que os nossos idosos precisam, né, de um cuidado muito especial, mas o vírus do medo é um vírus que te paralisa em toda e qualquer idade e faz com que você não rompa na tua vida, no teu chamado. Amém? Esse é um vírus que estava sobre aqueles 10 espias, mas Josué e Caleb, eles viram realmente que era difícil, que a terra tinha gigantes, mas a diferença, irmãos, é que eles olharam para Deus, olharam para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o tamanho do gigante, olha por tudo aquilo que Deus pode fazer em você. A situação pode estar terrível, o clima pode estar terrível, mas a nossa fé está em Cristo Jesus. A nossa fé está no Senhor. E o justo viverá pela fé. Ele não vive pelaquilo que ele vê. Ele vive por aquilo que crê. E Deus tem algo, irmãos. Deus tem o melhor para nós. E quando eu falo que Deus tem o melhor para nós, eu não falo de coisas materiais, eu não falo de coisas que o dinheiro pode comprar, porque todos nós estamos vendo que tem coisa que o dinheiro não pode fazer, sim ou não? Mas a fé nos faz acreditar que nós temos um destino, que nós temos uma pátria, amém? Ah, mas se acontecer alguma coisa, você tem a vida eterna, você tem Cristo Jesus, nós temos a certeza da salvação. Irmãos, nós precisamos tirar os nossos olhos do problema e focar os nossos olhos na mansão celestial. Jesus disse, eu vou, mas eu vou preparar para vocês morada. Há uma morada nos esperando nos céus, irmãos, e essa é a nossa esperança é Cristo Jesus. E o profeta Abacuque disse, eu todavia me alegrarei no Senhor. O Senhor Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo de tudo, querido. Talvez você, eu perdi a alegria. Se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Foque na palavra de Deus. Irmãos, tudo aquilo que você foca se expande. Se às vezes você está perturbado, só pensando em coronavírus, significa que você só está se alimentando disso. Só se alimentando de noticiário. Nós temos que ver o noticiário, com certeza, mas com as lentes da fé, com as lentes da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra final sobre as nossas vidas. Então tudo aquilo que você foca, você expande. Se você focar na palavra de Deus, a tua fé vai crescer. Se você focar na palavra de Deus, a tua expectativa com relação à eternidade crescerá. Foque na palavra de Deus e Deus te abençoará e Deus colocará no seu coração uma certeza não em coisas terrenas que nós podemos tocar, mas um sentimento de paz. O mundo pode estar em guerra ao seu redor, mas o teu coração, ele está em paz com Deus. Então limpe o teu coração, limpa o teu coração, ore a Deus. E eu quero convidar você para você orar comigo nesse momento. Todos nós, irmãos, nós estamos no mesmo barco.
E todos nós podemos ser afligidos com as notícias que nós vemos. Nós estamos sujeitos, irmãos, amém? Mas quando nós nos derramamos na palavra de Deus, Deus traz alívio aos nossos corações. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, cada pessoa, Senhor, que está, ó Deus, ouvindo, meu Pai, vendo esse vídeo, meu Deus. Toca, Senhor, nos corações. Senhor, tira o medo, tira o espírito do medo, o espírito do pânico. Em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos uma palavra de bênção, declarando, Senhor, Senhor, que o nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem do alto. Por isso, meu Pai, nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre cada família, sobre, Senhor, as nossas igrejas, meu Pai. Em nome de Jesus, sobre cada membro, Senhor, da tua igreja, nós colocamos diante do Senhor e nós vamos nos alegrar na tua presença. Nós entregamos, ó Pai, a vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está sintonizado conosco. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e logo logo nós vamos estar na casa do Senhor todos juntos, adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.